Gênesis capítulo 16, o nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te para que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, egípcia. Passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Deixe minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faz dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fugi de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa, que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. Levantará sua tenda defronte de todos seus irmãos. Agadeu ao Senhor que lhe tinha falado o nome. Vós sois Ei-Roi, porque, disse ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço de Lanai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abraão, que lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aliança e promessa de uma descendência. Gênesis, capítulo 17. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sei íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Anúncio do nascimento de Isaque. Deus disse a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos?
seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante da vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança entre ele, farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para sua posteridade. Depois dele, eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, eu tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaac, que Sara te dará à luz dentro de um ano nessa mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Rito de circuncisão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos que tinham comprado a preço de dinheiro tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens de sua casa nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros foram circuncidados ao mesmo tempo. Os três anjos, Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante na entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passaste perto do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles sob a árvore enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de um ano, e esta época Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor, e o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho velho como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Deus, em um ano, a esta época voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo parecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoareis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo
com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura falarem 5 aos 50 justos, faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5. Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não farei. Abraão continuou: desculpai, se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite, se falo ainda uma última vez. Que será? Se lá forem achados 10, Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.